Vocês acham que nós temos um sotaque muito complicado, é um sotaque neutro? Não, é neutro. A comparar com o resto do país? Ah, sim. É neutro. Neutro. Top. É assim mesmo. Se perguntarmos a um madeirense, um transmontano ou uma tripeira se eles acham que têm sotaque, eles não só respondem que sim têm sotaque, como até têm um certo orgulho no seu sotaque. No entanto, aqui em Lisboa, é comum as pessoas acharem que não têm sotaque ou que falam o português neutro. Estamos em pleno Santo António, a maior festa de Lisboa, e como tal é a ocasião ideal para falar sobre o sotaque lisboeta. Vou explicar porque é que os lisboetas acham que não têm sotaque, vou falar sobre algumas das características mais evidentes do sotaque de Lisboa e vou aproveitar o ambiente de festa que se vive na cidade para entrevistar alguns lisboetas. Queria lhe perguntar uma coisa, acha que nós lisboetas temos sotaque? Temos um sotaque muito forte, um sotaque neutro? Um sotaque neutro. Não, acho que é neutro, acho que percebe-se muito bem. Assim, a comparar com Comparado com o Norte e com os alentejanos, somos mais neutros. acho que sim. Sim, não temos aquele sotaque não muito carregado do açoriano, não é? Sim. Não temos aquele sotaque das pessoas do Norte. Temos um neutro, Um sotaque mais neutro. Exatamente. Neutro. Top. Acho que é muito forte, é um sotaque neutro. Eu acho que está tão enraizado em mim que não consigo, sei lá, fazer assim uma apreciação. Normalmente eu noto mais diferença quando vou a outros sítios onde tem outro sotaque. Pronto. Yeah. Como podemos ver, muitos lisboetas acham que não têm sotaque ou que o seu sotaque é o mais neutro. Mas porquê é que será? Antes de começar, tenho de agradecer à NordVPN por ter patrocinado este vídeo. Daqui a pouco já vos conto porque é que todos devíamos ter uma VPN e como é que vocês podem conseguir a melhor VPN no mercado com desconto. Antes de mais nada, toda a gente tem sotaque. Um sotaque não é mais do que o conjunto de características fonéticas da forma de falar de um determinado sítio e normalmente os sotaques até variam de forma contínua e gradual ao longo de uma área geográfica. Ou seja, os sotaques algarvios têm muito em comum com os do Alentejo, que no norte do Alentejo já vão sendo mais parecidos aos de Lisboa e Val do Tejo. Depois vamos subindo e os sotaques do centro e da beira têm umas características semelhantes ao de Lisboa e outras semelhantes aos sotaques do norte, e depois os do norte também vão variando entre si, até que chegamos à fronteira com a Galiza, em que existe muita semelhança fonética entre o galego e o português falados na fronteira. Isto acontece porque uma língua se desenvolve de forma natural, ao longo de séculos de pessoas de uma mesma zona a falarem entre si. Foi assim que o latim que se falava em Portugal no tempo dos romanos se transformou gradualmente no português que conhecemos hoje. Já agora, se quiserem saber mais sobre como o latim se transformou em português, fiz um vídeo sobre a história da língua portuguesa. Embora as línguas e sotaques regionais se desenvolvam de forma orgânica, estão sempre associadas ao poder político e económico. Por exemplo, embora o latim fosse falado em todo o Império Romano, só o latim falado pelas elites na capital, Roma, é que era considerado correto. Pois bem, Lisboa é a capital de Portugal desde 1255 e desde então que tem sido o centro político e económico do país. Ao longo dos séculos, a corte e as elites sempre viveram aqui e, como tal, a forma de falar dessas elites sempre foi vista como correta. Quem é que vai dizer ao rei de Portugal que o português dele é errado? Eu é que não me atrevia. Para além desta concentração de poder político e económico ao longo da história, nos últimos séculos Lisboa tornou-se também o centro de meios de comunicação de Portugal. Toda a indústria do cinema, televisão e rádio está em Lisboa. Isto significa que, se ligarmos a televisão ou a rádio, vamos quase sempre ouvir atores, jornalistas e apresentadores a falar com o sotaque lisboeta, ou pelo menos com uma versão mais neutra e trabalhada desse sotaque. Como tal, em Lisboa, o sotaque com que crescemos é muito parecido àquele que ouvimos na televisão ou na rádio, o que faz com que criemos esta ideia de que falamos o português oficial. Ao ser o sotaque dos meios de comunicação principais, o sotaque lisboeta também é o sotaque mais difundido em todo o país, o que significa que acaba por ser um dos, se não o sotaque, mais fácil de entender em quase todo o país, porque toda a gente do país tem alguma relação com o sotaque de Lisboa por tê-lo ouvido tantas vezes na rádio e na televisão. Isto, mais uma vez, reforça a ideia de que é um sotaque neutro,
porque é aquele que a maior parte das pessoas em todo o país conhece e percebe sem grande dificuldade. Por exemplo, quando eu vivi na Madeira nos meus 2 primeiros anos de faculdade, no início eu tinha mais dificuldade em entender os madeirenses do que eles a mim, precisamente porque eles já estavam habituados ao sotaque lisboeta de o ouvirem na televisão e na rádio, e eu nunca tinha tido contacto com o sotaque madeirense. Já agora estou curioso. Digam-me nos comentários de onde vêm e se têm dificuldades em perceber o sotaque lisboeta. Dora, tu és a única pessoa que tem paciência para maturar. Eu sei. Portanto, eu vou-te fazer uma pergunta. Como é que tu tens certeza que navegas a internet em segurança? Pois não sei, não tenho a certeza. Não tens a certeza? Tu não tens a NordVPN. Eu não percebo nada dessas coisas. NordVPN é a melhor VPN para proteger o teu sabes computador. fazer isso? Permite proteger o computador e depois ver coisas de outros países. Navegar como se estivesses noutros países. Agora não percebo nada dessas coisas. Vou-te arranjar com o código de desconto Leonardo, que é para poderes navegar em segurança nas redes públicas, nos aeroportos e não sei o quê. Isso é bom? Isso é bom. Portanto, já sabem, com a NordVPN não só conseguem navegar em segurança em qualquer rede pública, o que hoje em dia é fundamental se quiserem proteger os vossos dados, como conseguem também mudar a localização do vosso IP e aceder a conteúdo que só está disponível noutros países. Para a aprendizagem de línguas isto é excelente. Para aqueles de vocês que estão a aprender português e têm falta de conteúdo para ver, com a NordVPN conseguem aceder a séries e filmes portugueses que só estão disponíveis em Portugal, por exemplo na Netflix ou na portuguesa RTP Play. E para os portugueses que estiverem a ver, podem fazer o mesmo, mas ao contrário, para terem acesso a mais conteúdo de países como França, Alemanha, Itália, Argentina. O céu é o limite. Se seguem o meu canal, sabem que eu não faço muita publicidade a produtos externos e só promovo coisas que eu próprio uso. E a NordVPN não é exceção. Como tal, convido-vos a seguir o link na descrição e a usar o meu código de desconto Leonardo para terem um grande desconto nos 2 primeiros anos de NordVPN, bem como o primeiro mês grátis. E se não gostarem, têm 30 dias para pedir o dinheiro de volta e serão reembolsados. Já percebemos porque é que muitos lisboetas acham que não têm sotaque ou que o seu sotaque é o sotaque português neutro. Mas quais são então as características deste sotaque? Vamos começar com as vogais. O português de Portugal é uma língua de ritmo acentual ou stress-timed, em que pronunciamos as sílabas de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo de se são átonas ou tónicas. Isto significa que em todo o país temos tendência a fechar ou até omitir as vogais átonas das palavras. Um bom exemplo é a palavra presidente, em que omitimos o primeiro e último S pronunciando presidente. Ou até o nome do nosso país, em que o O se pronuncia como um U, Portugal, e muitas vezes o O e o U desaparecem e dizemos só Portugal. No entanto, em Lisboa, esta redução vocálica é ainda mais pronunciada, sobretudo quando falamos rápido. Isto faz com que muitas vezes não pronunciemos algumas vogais que noutras partes do país se pronunciam, como o I de Filipe, que dizemos Filipe, ou o I da própria palavra Lisboa, que dizemos Lisboa. Outras vezes, estes Is átonos transformam-se em Es, como na palavra esquisito, que nós dizemos esquisito. O Filipe é muito esquisito. O Filipe é esquisito. Mas atenção, ao contrário do que muitos não lisboetas pensam, Lisboa não fica Lisboa. Ou dizemos rápido, Lisboa, ou dizemos lento com o I, Lisboa. Não venham cá com histórias que dizemos Lisboa, porque isso não é verdade. O nome da nossa cidade? Lisboa? Lisboa. Não diz Lisboa. Não, é Lisboa. Obrigado. Lisboa. Não diz Lisboa. Lisboa não. Lisboa. Dizia que os lisboetas dizem Lisboa. Não, Lisboa. 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 Obrigado. Lisboa, Lisboa, Lisboa. Lisboa. Tu dizes Lisboa? Não digo Lisboa, Ah, mas ok. Em relação a ditongos, o ditongo OU é pronunciado como um O fechado, O, em quase todo o Portugal, exceto no norte. Tanto o apelido Couto como a palavra coto se pronunciam coto. No entanto, em Lisboa, às vezes levamos isto um pouco longe demais e transformamos o ditongo OU em O, sobretudo quando falamos rápido. Em vez de dizermos ouriço ou ourives, dizemos
ouriço ou ourives. Também o ditongo uau sofre muitas vezes esta transformação quando falamos rápido. Dizemos restaurante e automóvel em vez de restaurante e automóvel. Isto faz com que a pergunta vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel se transforme em vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel. Vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? Vamos ao restaurante de autocarro ou de automóvel? De autocarro ou de automóvel? Vamos de autocarro ou de carro? Mas tem que dizer a Diga palavra ser rápido, automóvel. eu digo já. Bora. Como é que é? Vamos de bus ou de carro? Problema... Não. Sim, sim. Ele quer que a gente diga rápido. Vamos de autocarro ou de automóvel? Vamos de automóvel. Em relação às consoantes, o traço mais característico do sotaque de Lisboa é talvez a forma como transformamos o som sh em sh. Em vez de dizermos piscina, crescimento ou disciplina, dizemos piscina, crescimento e disciplina. Crescimento, disciplina e piscina. Eu cresci com muita disciplina. Eu cresci com muita disciplina. Tu não falas assim. Não, claro que não. Com muita disciplina. Exatamente. Eu cresci com muita ordem. Mas eu preciso da palavra disciplina. Eu cresci com muita disciplina. Finalmente, para acabar, não podiam faltar palavras e expressões típicas de Lisboa. Aqui, mais uma vez, somos vítimas da projeção que Lisboa tem no resto do país através dos meios de comunicação. É difícil saber se certas expressões que usamos aqui em Lisboa são locais ou nacionais, porque a maior parte das expressões lisboetas acaba por ser conhecida em todo o país. No entanto, existem expressões que sabemos que nasceram aqui porque fazem referência a partes específicas da cidade. Meter o Rossio na Betesga, Resvés Campo de Ourique e caiu o Carme e a Trindade. Normalmente dizemos que alguém está a tentar meter o Rossio na Rua da Betesga quando essa pessoa está a tentar fazer alguma coisa que é impossível, tal como seria impossível meter o Rossio na Rua da Betesga. Porquê? Porque isto é o Rossio e esta é a Rua da Betesga. Não dá. Porque a Betesga era uma rua muito estreitinha e blá 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 blá. Ok. Resvés Campo de Ourique é uma expressão que se usa para dizer que nos safámos de algo por muito pouco, foi por um triz. Esta expressão tem origem no terremoto de Lisboa de 1755, terremoto esse que basicamente destruiu toda a Baixa Lisboeta e chegou muito perto ao bairro de Campo de Ourique. Esta zona escapou à destruição por muito pouco e, como tal, dizemos que quando escapamos de algo por muito pouco, foi Resvés Campo de Ourique. Aí há uma de Campo de Ourique. É. Estou-me a lembrar, pera. Resvés Campo de Ourique. Porque aquilo é tudo bem apertado. Exatamente. É como eu. Resvés Campo de Ourique. Ok. Sabes o que é dizer? Sim. Pera. Não sei bem a história, mas por exemplo... Não só como é que usarias, tipo... Epá, é pertinho, estás a ver? À míngua, estás a ver? à justa. Sim. Finalmente, a expressão cair o Carmo e a Trindade também tem a sua origem com o terremoto. Os conventos do Carmo e da Trindade eram dois dos mais importantes conventos do bairro Alto de Lisboa e ambos ruíram durante o terremoto. Hoje em dia ainda é possível visitar as ruínas do convento do Carmo. E o Carme e a Trindade. Também conhece? Também. E também tem a ver com o terremoto? Também tem a ver com o terremoto. Temos ali o convento do Carmo. Exato, caiu o Carmo e a Trindade, que foram conventos que caíram no terremoto. Dizemos que cai o Carmo e a Trindade quando alguma coisa tem graves consequências ou causa muito espanto. Muitas vezes esta expressão usa-se ironicamente quando uma pessoa reage de forma excessiva a alguma coisa sem importância. Ela reagiu como se tivesse caído o Carmo e a Trindade e afinal não era nada. Então agora posso fazer uma pergunta assim? Sim. Posso fazer uma pergunta assim? Como é que os lisboetas dizem sofá? Sofá. Não. Então, há os que dizem sofá. Como é que, ó Célia, Não é sofá? como é que um lisboeta diz sofá? Aqui, chama. Daí, chama. Pois é. Maple. Pois é. Brigas e novas não sabem o que é o maple. Vai dizer que estou a explicar melhor. Eu não sei. Antigamente era o sofá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de clicar no link na descrição para aderir à NordVPN com o primeiro mês grátis e um grande desconto nos 2 primeiros anos. Como sempre, um grande muito obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses. E se também tu que nos estás a ver quiseres apoiar-me e ter acesso a conteúdos exclusivos, segue o link na descrição para o Patreon ou clica aqui no ecrã. Como é que se fala aqui em Alfama? Português. Mas existe um calão. Existe um calão de Alfama, Então. que é muito antigo já. Reza a história que foi criado
para que o pessoal, foi pelos estivadores, pudessem comunicar entre eles sem poderem ser compreendidos, seja pela polícia, seja por pessoas de fora, estás a perceber?